Se você é tricolor de coração, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você encontra tudo sobre o São Paulo, análises de jogos, notícias exclusivas e muito mais. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos rumo às vitórias. Sempre com a força da nossa torcida, o mundo do futebol está em polvorosa com uma possível bomba que, se confirmada, pode transformar totalmente o cenário do esporte mundial. Circulam rumores de que Nasser Al-Khelaifi, o bilionário dono do Paris Saint-Germain, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o São Paulo Futebol Clube, um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil. Imagina só um nome. Tão poderoso e influente quanto Al-Khelaifi, que já domina o mercado europeu agora com olhos fixos no futebol sul-americano. É um movimento que, se confirmado, pode gerar uma revolução nas relações entre clubes brasileiros e o mercado internacional. O São Paulo, conhecido pela sua história vitoriosa e torcedor apaixonado, estaria prestes a entrar em um novo capítulo, movido por investimentos massivos e uma visão globalizada que poderia mudar o perfil do clube para sempre. A especulação já tomou conta das redes sociais, com fãs divididos entre empolgação e cautela, pois a proposta bilionária traz consigo muitas dúvidas sobre o futuro da identidade tricolor. Esse rumor também levanta questões sobre o impacto que uma venda dessa magnitude poderia ter no futebol brasileiro, tradicionalmente marcado por uma gestão mais conservadora e ligada às raízes locais. No meio dessa discussão, surgem apostas sobre a possível estratégia de Al-Khelaifi, que sempre mostrou interesse em expandir sua influência global, e o São Paulo surge como uma oportunidade perfeita para esse plano ousado. Além disso, os bastidores dessa negociação misteriosa estariam recheados de encontros discretos, conversas confidenciais e interesses cruzados que só aumentam a tensão em torno dessa possível transação. Segundo algumas fontes não oficiais, o empresário do futebol estaria disposto a desembolsar uma quantia exorbitante que ultrapassaria qualquer negócio já realizado no futebol brasileiro até hoje. Essa investida bilionária seria justificada não apenas pela paixão pelo futebol, mas também por um plano estratégico que visa consolidar o PSG como uma potência global ainda maior, ampliando sua presença em mercados emergentes como o brasileiro. O São Paulo, por sua vez, poderia ganhar fôlego financeiro para disputar títulos nacionais e internacionais, contratar grandes estrelas e modernizar sua infraestrutura, aspectos que fazem parte da conversa de bastidores. O rumor também sugere que esse negócio poderia incluir a reestruturação da base, com foco em revelar talentos e potencializar o marketing do clube para alcançar patamares mundiais. Tudo isso deixa os torcedores com um misto de esperança e receio, pois uma mudança tão radical poderia mexer na essência do clube. Afinal, a história do São Paulo é feita de tradições, conquistas e uma conexão muito forte com a cidade e o país. E muitos se perguntam se essa identidade sobreviveria a uma transformação comandada por um gigante estrangeiro. A movimentação de Nasser Al-Khelaifi para avançar no futebol brasileiro, especialmente com o São Paulo, também levanta um debate intenso sobre a globalização do esporte e a influência crescente de investidores estrangeiros. Essa possível compra se encaixaria em um padrão recente, onde clubes tradicionais enfrentam dificuldades financeiras e acabam se tornando alvo de grupos internacionais que buscam lucrar e expandir suas redes. O São Paulo, apesar de sua grandeza, não está imune às crises econômicas que abalam o futebol nacional, e uma injeção bilionária poderia ser vista como uma salvação, mas também como uma mudança de paradigma. Se essa proposta for aceita, o clube poderia ser o primeiro gigante brasileiro a ser controlado por um bilionário estrangeiro, algo que mexeria com o equilíbrio de forças no Brasil e poderia influenciar diretamente o Campeonato Brasileiro e as competições continentais. Além disso, esse movimento geraria uma reação em cadeia, com outros investidores internacionais olhando para o Brasil com mais atenção e possivelmente buscando outros clubes para ampliar seus investimentos. A repercussão disso ultrapassaria as fronteiras do futebol, influenciando a economia, o marketing e até a cultura esportiva do país.
Por isso, a simples possibilidade dessa negociação tem provocado discussões acaloradas entre especialistas, torcedores, dirigentes e até políticos. Outro aspecto que alimenta esse rumor é a relação já estabelecida de Nasser Al-Khelaifi com o futebol sul-americano através de contratos e parcerias comerciais. O presidente do PSG é conhecido por sua visão futurista e ousada, e o interesse pelo São Paulo poderia ser o próximo passo em um projeto que envolve tecnologia, globalização e intercâmbio de talentos. Há especulações de que, além da compra do clube, poderia haver um acordo de cooperação técnica que incluiria a troca de jogadores-treinadores e know-how entre as duas instituições. Essa sinergia poderia transformar o São Paulo em uma espécie de filial do PSG no Brasil, com uma estrutura profissionalizada e alinhada com os padrões europeus mais modernos. Para isso, o bilionário estaria disposto a investir pesado não só em contratações, mas também em centros de treinamento, instalações médicas e marketing digital, áreas que vêm crescendo exponencialmente no futebol. Esse movimento, se confirmado, poderia colocar o São Paulo em um patamar inédito no futebol sul-americano, com capacidade para competir de igual para igual com os grandes clubes europeus. Entretanto, a dúvida que ronda é se esse modelo de gestão estrangeira poderia se adaptar às particularidades do futebol brasileiro e manter o vínculo emocional com a torcida local. Além da parte financeira e estratégica, existe também o aspecto político dessa possível transação. A negociação envolveria não apenas dirigentes do São Paulo e o grupo de Al-Khelaifi, mas também autoridades locais, patrocinadores e até a Confederação Brasileira de Futebol. O impacto de uma aquisição dessa magnitude reverberaria no cenário político do esporte no Brasil, com possíveis mudanças nas regras de gestão dos clubes e no relacionamento com a Liga Nacional. A pressão da torcida e de setores ligados ao futebol pode influenciar os rumos dessa negociação, já que uma parte significativa dos fãs não vê com bons olhos a possibilidade de um clube tão tradicional ser comandado por um investidor estrangeiro. Por outro lado, há quem defenda que o modelo europeu de gestão é necessário para salvar o futebol brasileiro da crise e garantir competitividade internacional. Esse debate poderia trazer à tona questões antigas sobre o papel dos clubes como instituições sociais e culturais e a influência do capital global no esporte. Portanto, o rumor envolvendo Nasser Al-Khelaifi e o São Paulo é muito mais do que uma simples negociação financeira, ele toca em aspectos profundos e complexos do futebol brasileiro. No campo esportivo, a possível chegada do dono do PSG ao São Paulo poderia mudar completamente o panorama das competições nacionais e internacionais. Com um aporte bilionário, o clube teria condições de contratar jogadores de elite mundial, renovar seu elenco e competir de igual para igual com os gigantes europeus e sul-americanos. Isso poderia elevar o nível do Campeonato Brasileiro, atraindo mais público, patrocinadores e audiência global. Além disso, a presença de Al-Khelaifi traria um know-how de ponta em gestão esportiva, tecnologia e marketing que poderiam ser aplicados para profissionalizar ainda mais o futebol brasileiro. É provável que o São Paulo se tornasse uma referência em inovação, com projetos voltados para a inteligência artificial, análise de desempenho e experiências imersivas para os torcedores. Contudo, esse cenário idealizado também traz o risco de um futebol excessivamente mercadológico, onde o lado emocional e cultural do esporte pode ser deixado de lado em nome do lucro e da eficiência. A torcida, que é a alma do clube, poderia se sentir desconectada dessa nova realidade, gerando um conflito entre tradição e modernidade. Portanto, a questão esportiva é central nessa especulação e merece atenção especial. Além disso, a chegada de um bilionário estrangeiro como Nasser Al-Khelaifi ao São Paulo poderia abrir portas para uma maior internacionalização do futebol brasileiro. Isso incluiria a participação em torneios internacionais mais frequentes, acordos comerciais com marcas globais e até uma transformação na maneira como o futebol brasileiro é consumido no exterior.
O clube poderia se tornar um verdadeiro laboratório para novas tecnologias aplicadas ao esporte, atraindo investimentos em transmissões ao vivo, realidade aumentada e outras inovações que estão transformando a experiência dos fãs. Essa internacionalização, no entanto, traz consigo o desafio de preservar a identidade cultural do clube e a conexão com a torcida local, que é o que realmente sustenta o São Paulo como instituição. A possibilidade de transformar o clube em uma marca global é tentadora, mas também requer um equilíbrio delicado entre modernização e respeito às raízes. Nesse contexto, o papel dos dirigentes, jogadores e até dos próprios torcedores será fundamental para garantir que essa transformação aconteça de maneira saudável e sustentável. O rumor sobre a proposta bilionária de Nasser Al-Khelaifi certamente ainda vai render muitos capítulos. Por fim, é importante destacar que, apesar do barulho e da repercussão, nada ainda foi confirmado oficialmente por nenhuma das partes envolvidas. Tudo segue sendo tratado como uma possibilidade, um burburinho nos bastidores do futebol que ainda pode se concretizar ou simplesmente esfriar com o tempo. As negociações são complexas e envolvem muitos interesses, e a cautela é recomendada para não criar expectativas irreais. O São Paulo, como clube centenário, tem sua história construída com base na paixão, na luta e na identidade brasileira, e qualquer mudança precisa respeitar esses valores. A chegada de um bilionário estrangeiro pode ser vista tanto como uma salvação financeira quanto como um risco para a cultura do clube. Enquanto isso, os torcedores seguem acompanhando atentamente as notícias, compartilhando opiniões e especulando sobre o futuro. Esse possível negócio entre Nasser Al-Khelaifi e o São Paulo certamente já entrou para o rol das maiores polêmicas do futebol nacional e só o tempo dirá qual será seu desfecho. Fique ligado que aqui a gente continua acompanhando essa história para você. Com o rumor da proposta bilionária do dono do PSG pelo São Paulo ganhando força, outra camada de especulação começou a surgir envolvendo o impacto financeiro que esse acordo poderia trazer para o futebol brasileiro como um todo. A injeção de dinheiro em um clube tradicional como o São Paulo poderia criar uma espécie de efeito dominó, estimulando outros investidores estrangeiros a buscarem oportunidades no Brasil, até então visto como um mercado instável e de alto risco para grandes negócios no futebol. Essa mudança poderia significar um salto de qualidade para o futebol nacional, com mais recursos para infraestrutura, salários e tecnologia. No entanto, também poderia gerar uma concentração de poder e riqueza em poucas mãos, o que deixaria o campeonato mais desigual e previsível, algo que preocupa muitos especialistas. A possibilidade de o São Paulo se transformar em um verdadeiro colosso financeiro poderia alterar completamente as dinâmicas de rivalidade dentro do país, atraindo olhares internacionais e modificando os interesses comerciais e esportivos. Com um bilionário por trás, o clube teria capacidade para disputar contratações que antes pareciam impossíveis, tornando o futebol brasileiro mais atraente para jogadores e técnicos de ponta. Contudo, esse cenário traz um alerta sobre o risco de que o esporte perca seu caráter de competição equilibrada essencial para manter a paixão e o engajamento dos torcedores em todos os níveis. Além do impacto financeiro, o rumor também desperta questionamentos sobre as mudanças administrativas que poderiam ocorrer dentro do São Paulo caso a proposta fosse aceita. A gestão do clube, que hoje conta com dirigentes brasileiros tradicionais, teria que se adaptar a um modelo muito mais corporativo e global, comandado por um bilionário acostumado com as regras do mercado europeu. Isso poderia significar uma revisão completa dos processos internos, com a implantação de práticas modernas de governança, transparência e eficiência, mas também uma possível ruptura com os métodos tradicionais que regem o clube há décadas. Esse choque cultural poderia gerar resistências internas, tanto dos funcionários quanto dos próprios torcedores que acompanham a história do clube com um olhar crítico e emotivo. Além disso, as decisões poderiam passar a ser influenciadas por interesses financeiros globais, o que nem sempre coincide com as necessidades locais do clube e da comunidade que o sustenta.
O equilíbrio entre modernização e preservação das raízes será um desafio enorme para qualquer gestão que assumir o São Paulo nesse cenário. Esse aspecto administrativo ainda é uma incógnita que alimenta as discussões e incertezas em torno do rumor da proposta de Nasser Al-Khelaifi. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Outro ponto relevante é a possível transformação do perfil dos jogadores do São Paulo com a entrada desse investimento bilionário. Atualmente, o clube tem uma tradição em revelar talentos da base e formar atletas que fazem sucesso no Brasil e no exterior. Com os recursos de Al-Khelaifi, haveria uma mudança de paradigma, focando mais em contratações de estrelas já consagradas mundialmente para garantir resultados imediatos e visibilidade internacional. Isso poderia elevar o nível técnico do time, mas também prejudicar o desenvolvimento dos jovens atletas locais que poderiam perder espaço para jogadores estrangeiros ou veteranos contratados a peso de ouro. A formação de jogadores é um ponto sensível para os clubes brasileiros, pois representa não só um valor esportivo, mas também uma fonte importante de receita. O equilíbrio entre manter a tradição de revelar talentos e competir com jogadores de elite será uma das grandes questões nesse possível novo ciclo do São Paulo. Essa mudança no perfil do elenco poderia gerar uma nova dinâmica no futebol brasileiro, que ainda valoriza muito a base como estratégia para a sustentabilidade dos clubes. Além da questão esportiva, o rumor da proposta bilionária também desperta uma reflexão sobre o papel da torcida nesse processo. O São Paulo tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil, que se identifica profundamente com a história e os símbolos do clube. A entrada de um bilionário estrangeiro pode causar um sentimento de perda de pertencimento uma vez que decisões importantes passariam a ser tomadas fora do país por alguém que talvez não compartilhe os mesmos valores culturais e emocionais. Essa sensação de distanciamento pode gerar resistência a protestos e até impactos na frequência aos jogos e no engajamento nas redes sociais. Por outro lado, alguns torcedores podem ver essa mudança como uma oportunidade para resgatar o protagonismo esportivo e a competitividade, abraçando a modernização e o investimento pesado. O equilíbrio entre esses sentimentos será fundamental para que o São Paulo consiga manter sua força como instituição social e cultural. Portanto, o burburinho sobre a proposta de Nasser Al-Khelaifi traz à tona um debate profundo sobre a relação entre clubes e suas torcidas na era da globalização do futebol. No âmbito das competições internacionais, o São Paulo poderia ganhar uma nova dimensão com o aporte bilionário. O clube, que já é referência na América do Sul, poderia disputar com mais regularidade e força a UEFA Champions League da América do Sul, a Copa Libertadores e até se tornar um convidado frequente para torneios globais que buscam atrair gigantes do futebol mundial. Isso aumentaria a visibilidade do clube e do futebol brasileiro no exterior, criando novas oportunidades de negócios e parcerias. A competição ganharia em qualidade técnica e atratividade, o que também poderia reverter em mais receitas para os clubes brasileiros como um todo. No entanto, essa exposição internacional aumentaria a pressão por resultados, o que poderia tornar o ambiente interno do clube mais turbulento e focado em resultados imediatos. A transformação do São Paulo em um gigante global também poderia afetar a forma como o clube se posiciona dentro das disputas nacionais, gerando novas estratégias para conciliar calendário desgaste dos jogadores e expectativas da torcida. Essa nova fase, se acontecer, promete ser uma das mais desafiadoras e interessantes da história recente do futebol brasileiro. Além das mudanças dentro do clube, a possível negociação envolvendo Nasser Al-Khelaifi e o São Paulo também poderia influenciar diretamente o mercado de transferências e a dinâmica das negociações no Brasil. Com um clube brasileiro tão forte financeiramente, haveria um impacto direto na valorização dos jogadores brasileiros que poderiam ser disputados por clubes do mundo inteiro.
Isso poderia facilitar a manutenção dos principais talentos no país por mais tempo, além de atrair estrelas internacionais para o Brasil, um cenário até então pouco comum devido às limitações financeiras dos clubes locais. O mercado brasileiro poderia ganhar mais competitividade e visibilidade, o que beneficiaria todo o ecossistema do futebol no país, incluindo clubes menores, agentes e empresários. No entanto, essa valorização também poderia inflacionar salários e transferências, tornando o mercado mais caro e exigente. Essa mudança de cenário seria acompanhada com muita atenção por todos os envolvidos no futebol nacional e internacional, pois os impactos poderiam ser sentidos por anos. A especulação sobre essa negociação mostra que o futebol brasileiro pode estar diante de uma grande virada. Em paralelo, o rumor também coloca em evidência o papel das grandes marcas e patrocinadores no futebol brasileiro. Com a entrada de um bilionário como Nasser Al-Khelaifi, o São Paulo poderia atrair investimentos comerciais de gigantes globais, transformando a estrutura de patrocínios e marketing do clube. Isso incluiria contratos multimilionários, campanhas publicitárias globais e parcerias estratégicas que poderiam garantir estabilidade financeira e visibilidade internacional. Esse movimento também poderia impulsionar a profissionalização das áreas de marketing, comunicação e relacionamento com o fã, criando uma nova dinâmica de engajamento e monetização. A transformação do São Paulo em uma marca global poderia inspirar outros clubes brasileiros a buscar essa profissionalização e expansão, elevando o nível do futebol como negócio. No entanto, esse processo também requer cuidados para não perder a conexão com o público local, que é a base do sucesso do clube. O equilíbrio entre negócios globais e identidade local será decisivo para o futuro do São Paulo. Assim, o burburinho sobre a proposta de Nasser Al-Khelaifi traz uma reflexão ampla sobre o futuro do futebol brasileiro e suas possíveis transformações. Por fim, o mais importante é acompanhar com atenção e cautela os próximos passos dessa possível negociação. Embora a proposta bilionária de Nasser Al-Khelaifi pelo São Paulo pareça um movimento ousado e revolucionário, ainda é uma especulação que depende de muitos fatores e interesses complexos. Os próximos meses serão decisivos para definir se essa proposta se concretiza ou se fica apenas no campo dos rumores. O que está claro é que essa história já mexeu com o imaginário dos torcedores, dirigentes e especialistas do futebol, despertando debates intensos sobre o futuro do esporte no Brasil. Independentemente do desfecho, essa possibilidade mostrou como o futebol está cada vez mais conectado a interesses globais e investimentos milionários que podem mudar sua cara. Para os fãs do São Paulo fica a expectativa e a esperança de que qualquer decisão seja tomada pensando no melhor para o clube, respeitando sua história e sua torcida. Acompanhe aqui no canal para mais atualizações, porque essa novela ainda está longe do fim. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente?